Aí, voltamos então para o segundo bloco. Colocou o fone de ouvido aí, né? Sim, tá ok. Somos testemunhas, tema do primeiro e segundo bloco. Somos, somos testemunhas, Luiz. Testemunha. Na verdade, grande parte da nossa vida é ocupada com, já que tudo permanece, tudo continua e tudo se renova e tudo, enfim, segue o fluxo. Então não há como parar esse fluxo, né? Então, a vida não se resume só em ver o fluxo, né? Imagine a imagem do rio, né? O rio é um fluxo permanente. No entanto, se nós passarmos a vida olhando para o rio, nós nunca saberemos, o sabor da água, a temperatura da água e assim por diante. Então, o rio nós podemos observar de fora, mas a vida não é um rio. A vida é muito mais que um rio. Então, só faz sentido nós vivemos a vida como se entrássemos no rio, sentindo, provando, experienciando e assim por diante, né? E essa maneira, essas diversas maneiras de perceber, de gostar, de não gostar, de fazer a experiência, de sofrer e de sair vitorioso e assim por diante, na verdade constitui o como nós percebemos e sentimos, né? Você pode estar à sombra de uma árvore, né? E prestar atenção em uma coisa. Uma outra pessoa, à sombra daquela mesma árvore, vai pensar em outras coisas e vai perceber outras coisas, né? Você pode passar por um canteiro onde existem flores belíssimas e nem perceber. A outra pessoa, ao passar por esse jardim de flores belíssimas, vai se encantar com as mesmas flores. Então, tudo depende, tudo depende de como nós olhamos para, de como, na verdade, nós somos testemunhas. Diga, Luiz. A ouvinte passou assim, ó. Hum, Excelente tema. Somos testemunhas, primeiro e segundo bloco, né? hum, Nos faz refletir que, como testemunhas conscientes ou inconscientes, temos a liberdade de usar os fatos, né, que eu tinha mencionado, liberdade de usar os fatos, situa aos para, acho que é isso, né? Porque AES para direcionar a nossa caminhada, é para direcionar a nossa caminhada. Agora, sim, Inés, tudo bem, é o que ela falou aqui, né? Faz refletir, né? Testemunhas ou possibilidade de evoluir. A testemunha é possibilidade de evoluir. Só que, Enes, hum, eu presenciei alguns fatos, né? Eu acho que você também deve ter presenciado, e ser testemunhas de fatos ocorridos é, com outras pessoas está difícil. A pessoa passa e vai. Eu vi lá eu vi na 25 de março um horror lá, né? Um sim. Mas aí, horror, quando isso acontece, você já refletiu. né? Você falou de horror, você já refletiu o Já horror. refleti, porque o cidadão atirou, pegou o tablet, atirou, a pessoa caiu no asfalto e ficou lá. Depois de um tempo apareceu um motoqueiro lá que era um amigo. Diante do que a pessoa presenciou, ela já refletiu, Refletiu o né? horror, né? O horror, por exemplo, refletiu a indignação, ou a admiração, ou a perplexidade, seja lá qual for a emoção.
A questão é que nós sentimos, então nós não conseguimos ser totalmente indiferentes. Podemos agir com indiferença. E lembram, quando a gente fala de comportamento, eu costumo lembrar o seguinte: atitude e comportamento. O Podemos ficar comportamento vulnerável. pode ser diferente da atitude. Oi? Em ver aquilo, a gente fica vulnerável em Se questão? sente Se vulnerável, sente vulnerável, exatamente, exatamente. Por né? quê? Porque eu reflito ou eu repercuto aquilo que está acontecendo com o outro. Mas lembra do que a gente comentou agora há pouco? A presença do outro testemunha a nós mesmos. Então, vendo alguém, por exemplo, sofrer um assalto, como você está falando, faz com que eu reflita, eu repercuta se eu, pode ser o medo, pode ser a surpresa, a perplexidade, o julgamento, a indignação e assim por diante. Então, não há como ser indiferente, né? Não há, nós somos indiferentes até o momento em que nós tomamos consciência. A partir daí, não tem mais como ser indiferente, né? Eu dou sempre o seguinte exemplo. Imagine que você vá para o trabalho todo dia e passa em determinada rua, observa determinadas casas. Aí, um belo dia, você fica sabendo que uma pessoa amiga sua, né, mora numa daquelas casas na rua em que você passa. O que é que vai acontecer? A partir daquele instante que você soube que que ali, numa daquelas casas, mora uma pessoa que é conhecida sua, nunca mais você vai passar por aquela rua indiferente, porque você vai conhecer, saber que numa daquelas casas, provavelmente a casa X ou Y, é exatamente uma casa onde mora uma pessoa amiga, né? Então, é por isso que nós não conseguimos ser indiferentes, certo? Então, é assim que acontece. Não Entendi. dá para ser indiferente. Por isso que lá, como você disse, você testemunhou com horror, né? É porque você não foi nem um pouco indiferente àquele horror ocorrido, né? Então, Nem dava para passar despercebido, sim, né? não Ah, dá para quem passar estava lá no despercebido, momento, né? Quem estava lá, né? especialmente Isso quem na estava TV. lá, mas é isso que as imagens da TV, da mídia, enfim, nos traz com uma crueldade muito grande, né? Aí você vai dizer, não, mas por outro lado é a realidade. Sim, é a realidade. Só que diante dessa realidade que nós testemunhamos todos os dias, né? É, ela faz com que nós sejamos também envolvidos e, até certo ponto, modificados por aquilo que nós vemos, testemunhamos ou por aquilo que nós presenciamos e com aquilo que nós percebemos. Então, esta é como se as imagens, como se os acontecimentos invadissem a nossa a nossa consciência, a nossa mente, invadissem a nossa maneira de pensar e de sentir. Então, o que está acontecendo com o ser humano, né? Ele está sendo invadido, né? Ele está sendo invadido pela realidade, pela situação circunstante, isto é, à volta dele, né? E é isto que muitas vezes está causando medos, transtornos, até mesmo doenças mentais. Ainda nessa noite, eu ouvi um trecho de um programa que a Band faz com
o psiquiatra Dr. Daniel de Barros, que ele falava sobre exatamente a doença mental, como ela está crescendo entre as pessoas, como ela está se mostrando muito mais, muito mais intensa e tomando conta de muito mais pessoas. Por quê? Porque somos invadidos e temos perdido a condição de evitar, de filtrar. Você está vendo uma televisão, de repente passa uma imagem desta, né? Aí nós ficamos numa dúvida entre a curiosidade que o ser humano tem e, ao mesmo tempo, o mal ou o mal-estar que aquilo vai causar, né? Então, sofremos essa interferência e assim vamos ficando quase como se fosse uma espécie de, de, de paciente de todos esses A acontecimentos. gente vê Não isso no quer. trânsito, né? Você está andando Exato, ali, daqui a pouco o exatamente. cara pá, o cara, meu, vai no fluxo embora, tem um negócio piscando lá, uma ambulância, qualquer coisa, o cara freia, para, vai querer identificar o que aconteceu no meio. Tá no meio do viaduto, ele quer parar, Exatamente, entendeu? exatamente. É uma circunstância. Você falou uma coisa lá da Band, do programa. E é verdade, né? O número. Eu não sei por quê, né? Você, como psicólogo, e também você atende, até passou o telefone aí para gente, que você está atendendo. Eu não sei, Enéas, o número de pessoas que está tendo é, 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 aquela, como que fala? Perca de memória. Vai falando aí, Enéas. Amnésia? Não, está Não, tendo. depressão? É, eu esqueci o nome agora, como que fala. Eu estou com pessoas na família que está com essa doença que está aparecendo agora, parece que está virando moda agora essa doença, a pessoa esquece da vida, esquece do mundo, esquece, não sabe o que está fazendo mais, né? Uhum. Entendeu? Não, E, são os transtornos que a nossa consciência, nossa, o nosso sistema nervoso, nosso cérebro, a nossa mente, enfim, está sofrendo, mas né? não é o progresso, não, Enéas? Não é esse monte de coisa que a gente. Apesar que está vindo é nas pessoas de idade, né, Enéas? Que não mexe muito nesse negócio. Tá, você está Acho que falando do ele. Alzheimer. Alzheimer, né? Então, É. desculpa, fugiu. Eu acho que ô, Enéas, conforme a idade vai chegando, eles vão parando. A gente ainda continua no movimento, então tá difícil, mas os idosos, o Alzheimer está causando muito, Enéas. Pois é, há quem diga que uma das causas do Alzheimer é uma espécie assim de recolhimento da pessoa, de tentar fechar os olhos para o mundo e assim por diante. Mas os médicos estão pesquisando e descobrindo também o funcionamento do cérebro que está causando essa dificuldade de memória. Então, não sabemos exatamente da onde está vindo isso. A verdade é que cada vez mais há uma realidade que mostra quanto as pessoas estão sendo acometidas disso, né? E é essa a grande aventura e a grande responsabilidade de sermos testemunhas, né? Então, testemunhar não é mais simplesmente olhar, mas é ver com consciência, tornando-se consciente da passagem do tempo e desse grande mistério que ainda continua sendo a vida, né? Perceber que nós estamos sempre entre o que já foi e o que ainda vem a ser, né? E aí carregamos dentro de nós, né, essa presença que verifica, que observa e que também toma consciência do que amamos, do que sofremos e do que aprendemos. Pode-se dizer que isto constitui uma espécie de sentido da vida? Pode ser que alguns definam assim, né?
De qualquer forma, observar, perceber e sentir é o que mais se aproxima, né, de guardar a experiência como aprendizado, né? E a nossa experiência nos transforma em pessoas mais sábias, mais compreensivas, né? Mais presentes na vida, no dia a dia. Portanto, ser testemunha é impossível não fugirmos desta situação, desta condição. Assim nós honramos a vida, reconhecemos o valor da vida pelo fato de estarmos neste mundo, encontramos significados, né? Principalmente daquilo que nós conseguimos ver, isto é, daquilo que nós admitimos ver, admitimos perceber, né? Eu espero que essa nossa reflexão tenha servido para gente pensar um pouquinho sobre o que é essa situação de testemunharmos a vida e que a gente possa cultivar um pouco mais esta, esta condição de sermos seres que testemunham a existência, a passagem do tempo e tudo mais o que ocorre no mundo. E nós somos testemunhas, Enéas, desde o momento que a gente levanta em casa, Sim, pai. sim. Eu comentei no início que já na barriga da mãe É, nós já estamos testemunhando situações, já, né? já, eu estou aqui agora testemunhando aqui que um professor sai da sala e os alunos estão esperando um outro. Eu estou aqui na janela testemunhando isto. Exatamente, Então, exatamente. tudo é uma questão de ser testemunhos. Somos testemunhas. Exatamente. Munhas, né? Estamos no mundo Testemunhas. e somos testemunhas, né? É. Ao mesmo tempo. Enéas, eu quero ser testemunho de você, Hum, porque você ainda tem um programa esse mês, hein, Enéas? Sabia? Eu sou testemunho disso, que ainda você volta dia 28. pois é, Luiz, se Deus quiser, né? Não vinte e tem oito aquela de velha fase minha. outubro. Não tem Exato. aquele comentário meu, né? E, é, e a situação de que é, sempre, né? Sempre estando nessa tarefa, de É. repente achamos que o tempo está passando, etc. Mas, ao mesmo tempo, é, se a gente pensar um pouquinho, tudo que já viu, por exemplo, nesse ano até agora, e, ao mesmo tempo, perceber que está chegando o final de mais um ano, né, Luiz? E nós Assim somos, vamos passando. e nós somos testemunha disso, né? Mais um ano que Sim, está vindo. mais um ano, somos testemunhas de mais um ano que vai passando, né? É. Tá certo, Enéas. Telefone para atender, Enéas. Vamos atender aí. Hoje, você está atendendo hoje, Enéas? Está normal? Sim, sim, sim. Ah, qual seria? Passa aí para nós. 11 99995. 5978. Como diz lá, repita. 11 99995 5978. Quanto tempo que você escutou essa música? Vambora, vambora. Tá na hora, vambora. Repita. Olha, é um bom tempo, viu, Luiz? Um bom É. tempo, Você viu? ouviu Um muita bom Jovem tempo. Pan na época, né? Não muito, não muito. Eu não curtia muito a Jovem Pan. Eu curtia outras rádios, né? Quem dera, né, Mas André? a música ficou, a música Ficou, né? ficou, Estava até fazendo ficou. comercial aí, questão dessa música. Agora tem o comercial da Sabesp até, É, né? vambora, vambora, tá na hora, vambora. E quem foi É. embora foi a Transamérica. Eu li uma notícia assim pequena a Eles falam respeito. uma desculpa que a
Mas ela saiu do ar mesmo ou Não, cedeu? passou Ou... para aí a Ah, CME, então, eu vi lá, essa notícia. eu não sei se, eu só não sei se vai continuar a mesma programação, né? Que tava uma programação muito boa de esporte, apesar que cada um minuto o cara passava o comercial, né? Entendeu? Sim, Aquele programa de esporte lá, de jogo, na Jovem Pan, você tinha. sim, sim. Cada segundo o cara chamava o intervalo. E quando não chamava, ele falava: Ih, lá vai lá, pera, vamos falar antes do gol. Ele fala: Vamos falar. Muito intervalo. É, Então, Transamérica, né? Mais uma. sobrevivem. Mas foi uma época, eles tiveram uma época áurea, né, Luiz? Ah, né? Foi 40 e poucos anos aí, né? Eu me lembro que quando eu comprei, eu não conheci, quase não conhecia a Transamérica. Aí eu comprei um belíssimo aparelho de som para aquela época. Hoje seria comum. E É. eu curti muito a Rádio Transamérica. E tinha uma programação quase que exclusivamente musical, né? Tem até o Hotel Transamérica, né? Sim, sim. Não Né? sei se é da mesma, não É, sei se vem na mesma esteira, né? Mas e a gente ouviu, né? A gente ouviu muito a Transamérica. Mas, como quem faz um programa aqui, né? O Augusto Pinheiro, ele trata muito do rádio antigo, né? é, Das rádios antigas. Ele fala muito, né? Ele fala muito daquele locutor lá que nos deixou há um bom tempo atrás. Aí o Pedro também fala, me fugiu aqui. Ele tinha um vozeirão, né? é, Agora são 12h08. Vamos fazer a tradução. Como que ele chama? o Hélio Ribeiro? Hélio Ribeiro, né? Hélio Né? Você Ribeiro. curtiu muito Hélio Ribeiro também, né? Curti bastante, curtia bastante. Rádio. A gente tá tentando levar, né? Daí a nossa programação. E vocês aí É, ajudam a o, fazer, né? o, o rádio não acaba, né, Luiz? Tá. Hoje Não falou. acaba. Ele se renova, mas não acaba, né? Até ouvir. Enéas, eu já ocupei, como a doutora Ivênia fala, muito do tempo do espaço de vocês, né? Muito bem, Luiz. Uma Até, boa semana para você, para todos que nos ouvem, e o convite para estarem na terça-feira que vem, né? se Deus quiser e há de querer, Enéas. Obrigado aí por Isso, mais um tema maravilhoso que os ouvintes estão aí agradecendo também. Eu, em nome dos ouvintes, eu te agradeço aí, né? perfeito. Eu que agradeço quem está aí do outro lado, né? Obrigado, Grande Enéas. abraço, Um Luiz. abraço. Tchau, tchau. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.